Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Então, colocando aí o nosso objeto de conhecimento, sintaxe da língua portuguesa, detalhamento, regência, verbal. Vamos observar as relações que se estabelecem com os verbos e os seus complementos, ok? Então, vamos à nossa aula. Para que a gente possa estudar a regência verbal, vamos ver como ela se aplica, como ela se manifesta em textos. Então, para isso, eu convido vocês a ouvir a narração deste texto que eu vou apresentar agora para vocês. O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, e sua importância? A Lei Federal número 8069/1990, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, é o marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes no Brasil. Criada em 13 de julho de 1990, foi resultado de um amplo debate democrático, capitaneado por movimentos sociais, organizações, articulações e atores da sociedade civil e instituições voltadas para a conscientização e o respeito pela criança e pelo adolescente como sujeitos a ter direitos. O Estatuto trouxe uma mudança de paradigma, pois foi a primeira legislação com a doutrina da proteção integral na América Latina a se inspirar na Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1979 e na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovados pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 1989. Então, o nosso texto aborda exatamente sobre a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei que ampara a criança e o adolescente e estabelece proteção integral para esses seres, para as crianças e para os adolescentes no Brasil. Lembrando que essas crianças e adolescentes, elas não tinham essa concepção de proteção, de que era necessário proteger essas crianças antes dessa lei. Após a lei, que se inspira numa Declaração Universal da ONU de Direito e Proteção à Criança e ao Adolescente, perceba que depois que nós tivemos a criação, é que nós tivemos políticas públicas sendo desenvolvidas para a proteção integral, tanto da criança quanto do adolescente. Agora, por que essa lei surgiu? E é isso que o nosso texto vai responder para vocês. Por que o ECA surgiu? O Estatuto foi criado logo após a promulgação da Constituição de 1988 para regulamentar o artigo 227 da Constituição Federal, que garantia às crianças e adolescentes os direitos fundamentais de sobrevivência, desenvolvimento pessoal, social, integridade física, psicológica e moral, além de protegê-los de forma especial, ou seja, através de dispositivos legais diferenciados, contra negligência, maus tratos, violência, exploração, crueldade e opressão. O conteúdo e enfoque desse artigo remetia à doutrina de proteção integral da Organização das Nações Unidas. Então, percebemos que o Estatuto da Criança e do Adolescente surge como uma necessidade para que se possa existir políticas públicas de proteção, tanto para a criança quanto para o adolescente ali que está em uma fase de transição para a vida adulta. Então, percebo que a lei surge exatamente por essa necessidade e porque nós temos isso registrado em Constituição, ou seja, na Constituição Federal Brasileira de 88. Então, lá também está manifestado que as crianças e adolescentes devem ser protegidos, eles necessitam de proteção integral. E, claro, para que no nosso país nós possamos realizar essa proteção vem por meio de políticas públicas criadas exatamente como o acesso à escola, o acesso universal da criança à escola, o direito a realizar esportes, a ter o lazer e tantas outras políticas que são implementadas e desenvolvidas para o cumprimento do ECA, ok? Agora, com relação ao nosso texto, nós vamos voltar o nosso olhar para a questão da regência, a regência verbal. Vamos focar agora na regência verbal.
Lembrando que a regência é exatamente a relação que se estabelece entre palavras, ok? Entre um termo regente e um termo regido. Esse termo regido, ele completa a informação, ele complementa a informação do termo regente. Então, colocando aí para vocês o nosso esquema, nós temos aí a regência, lembrando que existe a regência verbal e a regência nominal, ok? Que é exatamente uma relação entre palavras, entre nomes e verbos, ok? Então, a regência nominal, o termo regente é um nome, certo? E que nome será este? Um adjetivo, um substantivo, um advérbio, palavras que necessitam de um complemento para ter a sua informação completa. E o complemento é exatamente o termo regido. Quando a gente pensa na regência, pessoal, nós temos que lembrar sempre que nós vamos ter um verbo não, vamos ter uma palavra ou um verbo que irá exigir determinada preposição sendo utilizada para fazer a conexão entre essa palavra e o seu complemento. E aí nós temos diversas preposições na nossa língua que podem ser utilizadas. Preposição a, de, em, para, com e tantas outras que podem ser solicitadas, exigidas como regra para fazer a conexão de determinada palavra com um complemento, ok? A regência nominal, vimos substantivos, adjetivos, advérbios, palavras que exigem um complemento de determinada informação para ter sentido completo. Já a verbal também, nós vamos ter aí uma relação do verbo com os complementos. Então, o termo regente, na regência verbal, o termo regente é um verbo, conforme o sentido que o verbo assume no contexto, a regência pode ser modificada. Então, quando a gente observa a regência verbal, pessoal, nós vamos ter que prestar bastante atenção nos sentidos, porque de acordo com o sentido expresso pelo contexto em que o verbo é utilizado, eu posso utilizar determinada preposição ou outra, ok? Então, para que a gente possa compreender, vamos ao nosso texto. Colocando aí para vocês, olha só. Temos aí extraído do capítulo 2 exatamente do Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? E das atribuições do Conselho. Artigo 136. São atribuições do Conselho Tutelar. Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 90 e 105, aplicando as medidas preventivas, as medidas previstas no artigo 101, inciso 1 e 7º. Ok? Então, observem aí, pessoal, que nós temos exatamente um termo destacado. Atender às crianças, ok? Então, pessoal, observem que este verbo aí é um verbo que nós temos que prestar atenção no seu uso, ok? Então, observem que o verbo atender, ele vai ter uma regência específica que será de acordo com a norma gramatical, ok? Lembrando, quando a gente fala em regência nominal, regência verbal, nós estamos sempre com o olhar voltado, com o foco para as normas gramaticais, as normas que estão presentes aí nas convenções de escrita formal da língua portuguesa. Então, estamos falando de uma linguagem formal, então nós vamos seguir a norma, porque nós precisamos dominar essa norma para fazer uso em situações que ela for exigida, ok? Em uma redação do Enem, em um ambiente de trabalho, de repente você, no seu ambiente de trabalho, precisa escrever um ofício para mandar para a prefeitura, para enviar para algum político. Então, percebam que nesse contexto em que você se encontra, no ambiente de trabalho, a linguagem formal é exigida. E se você não emprega a linguagem formal, você vai estar ali em uma situação de inadequação, ok? E o seu texto pode até perder o prestígio, ser descredibilizado. Então, percebam que dominar a língua formal traz para você prestígio, traz também domínio e até um certo status de respeito em relação a esse domínio. Então, é importante que nós possamos aprender, dominar para fazer uso quando for necessário, ok? Então, observando o verbo atender, gente. Agora, em regência verbal, a gente vai muito observar a questão do sentido. Então, o verbo atender, no sentido de recepcionar, receber, acolher ou ouvir com atenção, usa-se a construção sem preposição
para, olha, pessoas e com preposição para objetos, coisas, ok? Então, observe que quando você estiver se referindo com o verbo atender, se referindo a uma pessoa, você vai fazer uso da preposição. Se for ao objeto, você não vai utilizar. Vamos ao exemplo que fica mais claro. Olha só. Atender às crianças. Observem aí que nós temos exatamente atender às crianças, o verbo atender, o termo regente, ok? E às crianças, o termo regido, ok? Então, observem aí que nós não temos a presença da preposição sendo utilizada aí na relação entre o verbo e o seu complemento. Outro exemplo, observem aí. Atender às solicitações. Observem, gente, que a palavra solicitação se trata de uma pessoa, se trata de um ser. Percebam que não. Então, aí a preposição tem que estar presente. Então, nesse as aí, nós sabemos que temos a presença de uma preposição a, certo? De uma preposição a, mais o artigo feminino as, ok? Então, você já sabe que esse as, aí ocorre uma situação de fusão, de crase. Ou seja, o artigo se une à preposição, ocasionando uma fusão, e aí nós temos que assinalar com o acento grave, que é exatamente esse acento agudo ao contrário, ok? Ainda com relação ao verbo atender, nós temos outra situação que é importante a gente prestar atenção. Colocando aí para vocês. Quando se trata de companhia, telefone, certo? Campainha, telefone, bairro, cidade, prefira a regência sem preposição. Então, atender o telefone, ok? Então, perceba que aí nós temos a preferência gramatical em relação a esse contexto, a este sentido de telefone, bairro, cidade, certo? Tratar dessa situação, nós não vamos fazer uso da preposição. Então, atender o telefone, termo regente atender, o nosso verbo, termo regido, o enunciado, o telefone. Ok? Outro verbo que nós devemos prestar bastante atenção na hora em que nós vamos fazer uso é o verbo aspirar, certo? Então, perceba que o verbo aspirar vai ter sentidos diferentes. E de acordo com o sentido, nós vamos utilizar uma forma com preposição ou sem preposição. Olha o exemplo. No sentido de aspirar, ou seja, de inspirar o ar, certo? Use a construção sem preposição, ou seja, no sentido de você respirar, de você levar o ar para dentro dos pulmões, ok? Você vai utilizar esse verbo, ele não vai exigir a presença de preposição. Olha o exemplo, aspirar o aroma, ok? Então, aspirar é o nosso termo regente, o aroma, certo? É o nosso termo regido. A gente pode até colocar um outro exemplo, quando a gente fala, por exemplo, João aspirou a flor. Observem que esse aspirar aí está no sentido de cheirar, certo? De sentir o aroma da flor, de pegar essa flor e levar o seu cheiro para os pulmões. Então, percebe que é nessa ideia. Então, observem aí que este a, ele não é uma preposição, mas sim um artigo, ok? Então, percebam que aí, nesse sentido de inspirar o ar, nós vamos utilizar, fazer uma construção sem preposição, ok? Já em outro sentido, vamos colocar aí o nosso segundo sentido. No sentido de desejar alguma coisa, você vai ter que usar uma construção com a preposição a. Então, observe, aspirar a aprovação. Observem aí, aspirar a aprovação. Nós temos o verbo, mais uma vez, aspirar, e a aprovação, que é o termo regido, e a gente pode perceber que esse a, com acento grave, indica exatamente para a gente que nós temos uma preposição aí. A preposição a, mais o artigo feminino a, que se uniram e formaram aí exatamente, ocorreu esse fenômeno de crase, ok?
Então, quando eu digo ele, olha só, ele aspirou ao cargo de presidente, por exemplo. Ele aspirou ao cargo de presidente. Observe que o nosso verbo aspirar aqui está sendo utilizado com esse sentido de desejar, ok? A gente poderia até substituir, ele desejou o cargo de presidente. E observem que, como nós utilizamos o verbo aspirar, ok? Nós vamos ter que fazer uso dessa preposição, e ela apareceu aqui, ó. Ele aspirou ao cargo, ok? Então, o verbo aspirar, no sentido de inspirar, inalar, levar o ar para os pulmões, a gente utiliza sem preposição. No sentido de desejar, de querer algo, a gente vai ter que fazer uso da preposição a, ok? Então, observem que se você, de repente, não faz uso da preposição a e você diz, ele aspirou o cargo, observem que aí nós estaríamos com um problema de incoerência, de inadequação gramatical. Nós estaríamos fugindo da norma. Então, nós temos que dizer, ele aspirou ao cargo. Por que ao cargo? Porque o verbo aspirar, no sentido de desejar, querer algo, ele exige a preposição a sua regência ocorre exatamente com a preposição a, ok? Vamos a outro verbo que é bastante utilizado e que causa muitas dúvidas. E a gente tem que prestar atenção no seu sentido, ok? Para fazer uso dele. Colocando aí para vocês. O verbo assistir, gente. Esse verbo, no sentido de prestar auxílio, ajuda, nós vamos utilizar ele sem a preposição. Então, use a construção sem preposição. Assistir o paciente. Observem que assistir aqui está sendo utilizado nesse sentido aqui de prestar auxílio, ajudar, ok? Então percebam, assistir o paciente. Então a gente não tem aqui nesse contexto, olha só, preposição, ok? Então quando a gente diz o médico assistiu o homem. Olha aí. Observem que neste outro exemplo aqui, o médico assistiu o homem. O verbo assistir está sendo utilizado aí no sentido de ajudar, prestar auxílio, ok? Agora, se eu dissesse, o médico assistiu ao homem, aí nós teríamos outro sentido, que é exatamente o próximo sentido que nós vamos analisar. Colocando aí para vocês, olha só. No sentido de ver, presenciar, apreciar, perceba que quando o verbo assistir tiver esse sentido de ver, presenciar, apreciar, ele vai pedir a preposição a junto dele para ligar ao complemento. Então, olha só, assistiu ao filme. Então, observe que o verbo assistir está sendo utilizado aqui no sentido de ver, certo? Então, como este verbo está sendo utilizado nesse sentido de ver, você vai fazer uso da preposição a. Olha a preposição a aqui presente. Ele assistiu ao filme. Ele assistiu à película, ou então ao filme, à série. Ele assistiu à série de TV. Olha aí, ele assistiu à série de TV. Por que a gente utilizou aqui o acento grave? Porque a gente sabe que aqui nesta situação a gente tem a presença da preposição a, mais o artigo a, ocorreu uma crase, então a gente faz o uso aí do acento grave para fazer essa indicação. Lembra quando eu mencionei
se eu dissesse, o médico assistiu ao homem, eu teria outro sentido? Então, percebo que nesse sentido, com a preposição a, eu estaria utilizando no sentido de ver. Ou seja, o médico teria só olhado o homem. Então, observe que, de acordo com o sentido, a gente vai ter aí o uso ou não da preposição, ok? Então, no sentido de ajudar, certo? No sentido de prestar auxílio, sem preposição. No sentido de ver, você vai fazer uso da preposição. Agora, nós temos outro sentido também que nós temos que prestar atenção. Colocando aí para vocês, olha só. No sentido de morar, residir, certo? Você vai usar o verbo assistir com a preposição em. Olha só, assistir na comunidade. Observe. Assistir na comunidade, assistir é o nosso termo regente, na comunidade é o nosso termo regido. E observem que a gente tem aí a preposição em, mais o artigo a, ok? Quando eu digo ele assiste em casa, ok? Ele assiste em casa os clientes. Observem, o verbo assistir foi utilizado aqui no sentido de residir, de morar no local em que ele está, ok? Ele assiste em casa os clientes. Observem que o verbo assistir, com o sentido de morar, residir, ele pede, ele exige a presença da preposição em, ok? Além do verbo assistir, outro verbo que é importante a gente prestar atenção na regência é o verbo precisar. Colocando aí para vocês, olha só. No sentido de indicar exatidão, você vai utilizar a preposição sem. Olha só, precisar o acontecimento, ok? Então, perceba que nessa construção, ele precisou o acontecimento, ou seja, eu estou utilizando aí no sentido de algo que é exato. Então, percebo que nesse contexto aí, a gente não faz uso de preposição. Mas, em outro contexto, em outra situação, colocando aí para vocês, olha só, no sentido de indicar necessidade, ok? Você vai ter que fazer uso da preposição de, ok? Precisar de ajuda, preciso de ajuda, preciso de amigos, sempre fazendo uso da preposição de para marcar essa relação entre o verbo e o complemento dele. Então, a gente percebe aí, nesse sentido de ajudar, né, de necessidade, o verbo vai pedir a preposição de para fazer essa conexão aí entre o verbo e o seu complemento, ok? Outro verbo que é importante a gente prestar bastante atenção é o verbo visar. Então, colocando aí para vocês, olha só. O verbo visar, gente, no sentido de olhar, mirar, carimbar, ele vai ser escrito, ou seja, você vai utilizar no seu texto sem preposição. Então, visar o documento. Olha só, perceba que este verbo aí está sendo utilizado nesse sentido de carimbar, né? Ou seja, ele visou o documento, ele verificou o documento, ele olhou o documento. Então, nesse sentido, a gente tem essa construção sem preposição, ok? Ele, outro exemplo, ele visou o cheque. Observem que aqui eu não faço uso de preposição, porque o meu verbo está nesse sentido aqui, de olhar, de verificar, ok? Já no sentido, gente, de ter algo como objetivo, certo? Como uma finalidade, nós vamos ter que utilizar a preposição a junto com o verbo visar, ok? Olha o exemplo. Visar ao desenvolvimento. Observem que visar ao desenvolvimento, o verbo visar, foi utilizado aí no sentido de objetivo, de finalidade. Então, observem que visar é o nosso termo regente, ao desenvolvimento o nosso termo regido, e a preposição está aqui, ó,
a preposição a. Ele visou ao desenvolvimento, ok? Então, percebam que é ter como objetivo. Outro exemplo. Maria visa ao cargo de gerente. Observem aqui, gente, que o nosso verbo visar, ok? Ele é utilizado nesse sentido aqui, de objetivo. Então, qual é o objetivo da Maria? Chegar ao cargo de gerente. Então, observe que ao utilizar esse verbo nesse sentido, a preposição está presente aqui, ó, ao, ok? Então, percebam, visar no sentido de, exatamente, de objetivo, de desejar algo como finalidade, você vai ter que fazer o uso da preposição a para que você possa aí ter o sentido, possa ter exatamente de acordo com a regra, ok? Então, lembrando que as regras de regência, tanto regência nominal quanto regência verbal, elas fazem parte aí exatamente dessa construção da escrita formal da língua portuguesa. Como assim escrita formal? É exatamente a escrita que está de acordo com as normas gramaticais e que é utilizada em ambientes formais, ok? Então, lembre que você vai dominar todas essas regras da noite para o dia? Não, gente. Essas regras, o domínio dela vem por meio da prática, por meio do uso, ok? Se de repente você tem uma dúvida, qual é o procedimento? Você vai apenas chutar, escrever de qualquer forma o verbo ali, a preposição, ou não? Você vai pesquisar. Percebe que a segunda opção é melhor. Você tem que ter o hábito de pesquisar, consultar realmente. Por meio dessa consulta, com o tempo você vai assimilando essas regras. E lembrando que regras são de acordo com a norma gramatical e a norma gramatical é que dita essas regras e em contextos formais nós devemos seguir essas regras, ok? Perceba que se você não segue, você vai cair em uma situação de inadequação. Ok? E isso pode trazer problemas. Imagina se você está trabalhando em um jornal sério na sua cidade e de repente você escreve uma matéria que não segue as regras gramaticais, que não segue a escrita padrão da língua portuguesa. Perceba que isso vai te trazer problemas, vai te prejudicar no seu trabalho. E ao não seguir, você pode até perder a credibilidade. Então percebam que a escrita formal traz credibilidade, o domínio dela é importante, porque a todo momento na sua vida você pode ser exigido esse domínio, podem exigir de você esse domínio, ainda mais se você trabalhar em ambientes formais, ok? Quando você for realizar exames, concursos, fazer alguma prova, sempre essa escrita formal será solicitada. Então é importante dominar. Ok? Dito isto, vamos finalizar a nossa aula aqui.